Pessoal, quem deu repercussão ontem em suas falas foi o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. Lembra dele? Não? Vou te lembrar. Joaquim Barbosa era ministro do STF, o primeiro ministro negro a assumir uma cadeira do STF. E ele fez uma reputação muito grande. Ele fez história ao ser incisivo nas críticas à corrupção, num período em que a cleptocracia tomava conta do Brasil. Ele que foi contra o seu indicador, o Lula, à época. Então, ele ganhou um respeito muito grande da nação. E depois acabou perdendo esse respeito em uma única ação por parte de vários e vários brasileiros. Não lembrou quem é Joaquim Barbosa, não? Vou te lembrar quem ele é e por que ele teve essa descredibilidade através das suas falas. Presta atenção? O caso foi esse aqui. Joaquim Barbosa era esse, foi sim um dos melhores ministros que o STF teve, mas infelizmente na hora de trazer a mudança e fazer a mudança, ele fez o que não deveria ter feito e para mim, isso é minha opinião, na minha visão, fez o apoio errado, apoiou aquele que ele mesmo criticava muito. Joaquim Barbosa declarou voto em Lula e disse que Bolsonaro é desprezível. Lembrando a vocês que isso aqui foi durante as eleições de 2018 ainda, naquele auge da Operação Lava Jato, de todos os absurdos que eram encontrados em relação ao governo Lula. Ele que abandonou o STF, abriu mão do cargo do STF, pediu aposentadoria antes da hora e acabou saindo. Ninguém sabia o porquê, várias teorias de conspiração foram levantadas, se ele estaria sendo ameaçado ou não, se ele declarou voto a Lula por estar sendo ameaçado, o que tinha acontecido. Afinal, eram muitas críticas que ele fazia em relação à corrupção do Lula, mas acabou declarando voto a Lula. Como assim? E agora ele voltou ao cenário. Vamos trazer aqui para vocês. A revista Oeste trouxe a seguinte análise sobre falas do ministro Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa critica Lula. Muita propaganda. O ex-ministro do STF declarou apoio ao petista nas eleições também de 2022, então ele deu apoio em 2018 e também em 2022. E o ex-ministro Joaquim Barbosa acredita que o governo de Lula precisa mais sobriedade. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, que foi publicada na segunda-feira, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal diz que o petista está seguindo na mesma linha que o Bolsonaro. Olha só o que ele falou. O governo também precisa de um pouco mais de sobriedade, disse, e que apoiou o Lula nas eleições presidenciais de 2022, mas que ele está seguindo a mesma linha do Bolsonaro, com muita propaganda. É preciso sentar e, com moderação, tomar as decisões importantes para o país, sem necessidade de todo esse foguetório. Então, para o ministro Joaquim Barbosa, ex-ministro, Lula está sendo demagogo. Vamos colocar aqui as palavras certas na história? Está sendo demagogo. Criticou tanto Bolsonaro, criticou todos os fatos que Bolsonaro fazia. Só que, ao colocar isso em prática, Lula só sabe fazer auê, não governa para a população, não faz nada para a população está ficando cada vez mais pobre, só quer ficar de viajar, faz auê em cima de tudo. Ele criticou o ministro Flávio Dino, que faz um auê em cima de tudo. Então, sim, o ministro Flávio Dino foi criticado pelo Joaquim Barbosa. Enfim, mais do mesmo. O UOL também repercutiu a fala dele. Lula cometerá um erro se não escolher um negro para o STF, diz Joaquim Barbosa. Ou seja, segundo ele, se Lula não nomear um negro, acaba cometendo um grande erro. E o que me chama a atenção aqui é que a narrativa da esquerda é de que eles combatem o racismo, que são contra o racismo, são a favor da inclusão. Mas olha só o título que um jornal de esquerda, que é o Brasil 247, coloca. Joaquim Barbosa engrossa o lobby pela indicação de ministro negro ao STF. Ou seja, para eles, a luta de classes
quando não interessa a eles, porque eles querem só agradar o Lula e não estão nem aí se o Lula vai indicar o seu advogado pessoal como ministro do STF, não estão nem se importando com isso. Para eles, um ministro negro, defender que um ministro negro tome posse, para eles não passa de um lobby. E não de uma questão de, vamos dizer assim, de seriedade na fala, ou seja, de fidelidade àquilo que se prega. Afinal, Lula não prega isso, então deveria cumprir isso. É a minha visão, tá? Bora trazer mais uma matéria para vocês, e aqui eu tenho que tirar o chapéu e bater palmas para Carolina de Tone, tá? Conhecida como Carol de Tone, ela que é a deputada federal, ela apresentou um PL para que os estados possam decidir sobre porte e posse de armas. A deputada federal Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, submeteu um projeto na Câmara dos Deputados com o objetivo de contrapor a postura anti-armamentista adotada pelo governo Lula. A parlamentar, que é de Santa Catarina, apresentou um projeto de lei complementar que propõe conceder aos estados a competência para legislar sobre questões relacionadas ao porte e posse de armas de fogo. Parabéns! Mais do que certo. Lembrando a vocês que eu sou um liberal, gosto muito e sigo Milton Friedman, então ele tem livros geniais como Livre para Escolher, Capitalismo e Liberdade, são livros ótimos, excelentes. E ali, uma das teses que ele defende é que o cidadão ele não mora nem no Estado e nem na União, ele mora no município. Então ele defende muito a descentralização. Imagina se a segurança pública fosse a cargo do prefeito. Presta atenção, é mais fácil você ir lá e cobrar o presidente da República ou é mais fácil você cobrar o prefeito da sua cidade? Paulo Guedes já vinha atuando nesse sentido e sempre disse: mais Brasil e menos Brasília. É isso. Isso aqui é o que eu prego. Essa é a pauta liberal. E, sinceramente, tem que deixar o Estado escolher. A União só serve para travar estados. A União só serve para truncar estados que querem crescer, porque quem sabe das suas necessidades é o próprio Estado. Exemplo, necessidade de armar a população. Dá essa liberdade ao Rio de Janeiro que você vai ver se o povo não quer andar armado. Dá essa liberdade aqui pra gente, aqui em São Paulo. Você vai ver. Dá lá pra Goiás. Agora, se tem um estado aí que o PCdoB comanda, algum estado assim, talvez eles até queriam ficar sem armas. Mas é problema deles. Problema deles. Concordo plenamente com esse projeto da Carol de Tone. E você? O que você acha sobre isso? Coloca aí no comentário. Bora lá. Já que a gente falou de um projeto bom, vamos falar de uma merda que eles apresentaram no Congresso Nacional. E perdão da palavra, tá? Olha só, esse editorial é da Folha de São Paulo e trata do seguinte: farra com dinheiro público pelos partidos políticos. Os partidos fazem todo tipo de farra, usa verba pública para fazer show em piscina, compra de avião e locações de aviões caríssimas, show com 4 tipos de carnes e Congresso quer anistiar, quer perdoar tudo isso. Ou seja, tudo quanto é coisa ilícita que foi feita com dinheiro público pelos partidos, uma PEC quer anistiar. A PEC da anistia, que deve ser aprovada em primeira etapa hoje, só para ter noção, pela Câmara dos Deputados, pode livrar de punição partidos que cometeram os mais diversas irregularidades ao longo dos anos, o que inclui, por exemplo, o uso de verba pública para a compra imotivada de 4 toneladas de carne em um ano. Está regando os políticos à base de picanha. Vocês têm noção do que é isso? Você conhece Brasília? Conhece o mundo político? Não? Deixa eu te falar como é que funciona ali. Ali tem shows de partidos regados aos melhores drinks, às melhores comidas, com shows particulares de artistas famosos e renovados, tudo pago com o seu e com o meu dinheiro. E é a gente que banca essa farra toda. Só que no final das contas, vão ser anistiados.
Ou seja, a anistia de Daniel Silveira não vale, mas a anistia dada pela Câmara pode, aos partidos que fizeram corrupção. Então, se algum dia, e eu vou deixar claro para vocês, algum parente seu mais jovem, seu filho, seu neto, perguntar, pai, compensa ser honesto no Brasil? Mãe, compensa ser honesto no Brasil? Você vai ter que pensar muito bem no que você vai responder. Porque a resposta óbvia seria, não compensa, não é? Mas você tem que pensar muito bem. Você vai dar um mau exemplo dizendo, ó, tá vendo aquele corrupto lá? Se deu bem, tá rico lá e perdoaram a dívida dele. Tá vendo aquele outro corrupto? Acabou virando presidente. Ó, mas você tá vendo aquele que questionou a corrupção? Tá preso. É assim. É assim que funciona. É assim que funciona. É assim que é o Brasil. Bora trazer mais matéria para vocês? CNN. Sandro Fatinel, que é meu xará, né? Mas não pensamos igual. É vereador de Caxias do Sul. Não sei se você lembra, deixa eu mostrar o Sandro Fatinel aqui para vocês. Não sei se vocês se lembram, teve um caso onde, logo no início do governo Lula, teve aqueles casos de trabalho análogo à situação de escravo das vinícolas do Rio Grande do Sul, onde os baianos estavam lá. Você lembra disso? Pois é. O Sandro usou palavras totalmente infelizes. Falou mal dos baianos, falou que o baiano só quer ir lá para trabalhar 15 dias e depois mandar na justiça, que são preguiçosos, enfim. Falas muito, muito infelizes. Só que a grande questão é que amanhã, tá? Amanhã começa o julgamento do Sandro Fatinelli, tá? Fantinel. E amanhã ele pode perder o mandato. E não pensem em momento algum que eu concordo com as falas dele. Pelo contrário, eu abomino. Tanto é que eu amo o povo do Nordeste, amo o povo baiano, tenho amigos na Bahia, acho um povo maravilhoso demais e não concordo em nada com a fala dele. Mas como um filósofo, como um advogado, eu sou obrigado a questionar. Sempre, sempre. E aí eu te pergunto, fazer uma fala infeliz em relação aos baianos, porque ele é de direita, pode dar a perda do mandato, certo? E um certo ministro do STF que chama uma cidade inteira, Curitiba, de fascista, esse merece manter o cargo? Esse não merece nenhum tipo de punição, sequer um processo administrativo disciplinar a ser respondido? Basta pedir desculpas e tá tudo bem. Esse é o grande ponto. Essa é a priori da sociedade que eu venho buscar com você. Essa é a reflexão que eu quero que você tenha comigo. Nós vivemos em mundos onde eles são iguais? Ou poderia o pessoal do Sul ser ofendido? Chamado de fascista. Fascismo é crime. Foram chamados de criminosos. O Sandro Fatinel pode perder o mandato por chamar os baianos de preguiçosos. Não é crime ser preguiçoso. Um certo cidadão chama o povo de Curitiba de criminoso, fascista. E nada vai ser feito. E aí? Deu para refletir um pouco mais sobre isso? É esse o nosso Brasil, tá? Por fim, mas não menos importante, eu ainda quero trazer mais uma matéria para você. Esse editorial é do jornal Metrópolis. Olha só que absurdo, tá? Existem hoje no Brasil os hospitais de custódia, os antigamente conhecidos como manicômios, tá? Judiciais. O que acontece? Um caso, por exemplo, Adélio Bispo. Adélio Bispo foi considerado inimputável. O tadinho, pobre Adélio Bispo, tinha conhecimento suficiente para se filiar ao PSOL. Mas, e essas informações não são minhas, não vou confirmar essa realidade se ele estava afiliado ao PSOL, são informações ditas, inclusive pelo próprio Bolsonaro. Mas, em compensação, ele não tem o caráter da consciência de tentar pegar uma faca, se esconder, passar por uma equipe de segurança, chegar até um presidenciável e cravar uma faca no peito ou na barriga desse presidencial. Isso aí ele não tinha o inteiro
conhecimento. Enquanto se não tem o inteiro conhecimento do ato, você é absolvido e vai mandado para um manicômio, até porque você não pode ficar juntamente com o restante da sociedade. Foi o que aconteceu com Adélio Bispo. Mas não só com ele, com centenas, milhares de cidadãos que realmente muitos não têm o discernimento do que fizeram. E muitos outros usam isso como escudo para não ficar entre os presos convencionais. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? É porque existe uma resolução do CNJ que vai pôr em prática uma lei de 2001 que agora vai colocar esses custodiados, ou seja, pessoas que cometeram crimes, talvez nas ruas. Desde maníacos, pedófilos, assassinos de pai e mãe, podem sair da prisão. Entenda, é isso aqui que a Mirelle Pinheiros e o Caio Carone levantam aqui como argumento e é muito importante. Eu ainda trago o argumento que Adélio Bispo vai para a rua a partir disso, tá? Uma resolução do CNJ vai colocar fim em hospitais de custódia. No Distrito Federal, só em Brasília, 138 presos poderão realizar o tratamento psicológico na rede pública. Na prática, vai liberar os caras e os caras vão começar a frequentar o CRAS para fazer tratamento. Então, você pode ir no CRAS, às vezes você está com um problema psicológico, algum problema de família, tratamento de câncer. Você está fazendo um tratamento de câncer lá no hospital, mas aí a sua cabeça está em frangalhos, a depressão chegou. Você vai para o CRAS para fazer o tratamento psicológico e do seu lado, um pedófilo. Do seu lado, um assassino de série. E aí? Essa é a política que eles estão querendo colocar. E isso aqui, o jornal Metrópolis trouxe como argumento. E assim, quando a coisa é séria, a gente tem que mostrar, eu quero fazer reflexões sérias com vocês aqui sobre a política. E eu tenho certeza que, em sã consciência, você não apoia esse tipo de medida, né? Tenho certeza que você acha que colocar essas pessoas na rua não passa de um absurdo. A grande questão é quem responderá por vidas que serão perdidas se esse tipo de medida vier a ser tomada e pessoas inaptas de conviverem em sociedade voltarem a cometer crimes. É arriscado, não é? É perigoso, e você sabe disso, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado mais um editorial aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. E editorial número 2, né? Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, e coloca no comentário se você gostou do nosso conteúdo. Grande abraço.